Hoje nós vamos conversar com a Elisa Mendes, que ela é enfermeira, faz um trabalho incrível e tem uma história muito bacana para compartilhar, porque o nosso tema é exatamente isso: como fazermos da timidez um diferencial na vida e na comunicação naturalmente. Essa semana é uma semana especial de trazer os alunos para as lives e cada um contar a sua experiência e também se desafiar, né? Porque o curso em si é uma proposta contínua de desafio e chega uma hora que, seja no curso ou seja aqui nesse espaço tão gostoso de compartilhar, enfim, experiências, vocês vêm para cá também para mostrar um pouquinho do que vocês fazem. Me conte, Elisa, antes de iniciarmos o tema mesmo da live, conte um pouquinho da tua experiência, da tua atividade profissional. Bom, para começar, né, me apresentar, meu nome é Elisa, eu estou falando aqui do estado do Espírito Santo, uma cidade chamada São Mateus, Que uma bacana! cidade bem no interior do Espírito Santo, uma cidade praiana. Trabalho aqui na prefeitura do município. Sou enfermeira e tenho aí grandes desafios no dia a dia, muitas responsabilidades, muitas demandas de pacientes. E atualmente, inclusive, estou com um grande desafio na vida aí, que é a minha transição de carreira, porque eu durante 15 anos eu atuei na enfermagem do trabalho, que é um ramo diferente da enfermagem, e hoje eu estou na enfermagem assistencial. Hum. E como que é assim o teu dia a dia? Onde é que entra a comunicação na tua atividade? A comunicação é o tempo todo, né? Porque o enfermeiro, ele é o líder, né? É o líder da equipe, é o líder da unidade a qual ele trabalha, porque além de liderar, o enfermeiro liderar a equipe da enfermagem, que são os técnicos de enfermagem, o enfermeiro também acaba liderando toda uma unidade, porque não adianta, todo mundo o tempo todo vem atrás do enfermeiro. Nem fale. E então, Nossa. então você tem que ter uma comunicação aí assertiva, com a recepção, é, seja o pessoal dos serviços gerais, então é o médico que te chama, é o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, é todo mundo. Hoje mesmo eu estava. O paciente, a família do paciente, todo mundo quer. Você faz a ponte, Todo né? mundo quer o enfermeiro. Nossa, que bacana. Então, assim, a comunicação no papel, né, do enfermeiro, assim, é primordial. Então, a gente tem que estar o tempo todo buscando aí se desenvolver, porque é essencial a comunicação. Mas olha, Elisa, quero aqui fazer um registro, né? Que maravilhoso o trabalho de vocês durante todo esse ano tão difícil que nós estamos vivendo. Que trabalho mais primoroso, de dedicação, de amor, de missão mesmo, né? Então, receba meus parabéns e eu vejo que é uma grande lição que a gente está tendo dos profissionais da área de saúde que estão à frente disso tudo aí. Então, como você falou, a comunicação, ela faz a ponte da tua atividade profissional e liga todos os pontos, né? Porque você, digamos assim, a enfermagem detém a responsabilidade ali do paciente. E você fazendo essa ponte, você tem que realmente ter comandos diferentes para organizar, orquestrar as coisas. Que bacana, muito bom. Isso mesmo, Cida, porque assim, o enfermeiro, ele é o primeiro contato que o paciente tem, né? Então, assim, o paciente chega, seja em qualquer instituição, o primeiro contato que o paciente vai ter é do enfermeiro, não é do médico, não é do médico. Então, ali, a primeira decisão de fazer, né? Igual eu atuo muito um setor que eu atuo muito no meu local de trabalho, é na triagem, classificação. Então, ali eu tenho um paciente que eu preciso classificar ele, qual que é o tamanho da urgência, qual é o tamanho da necessidade, da pressa que eu tenho em encaminhar esse paciente
para o médico, para o especialista. Então, o paciente está ali, às vezes, tranquilo e, de repente, ele tem uma crise convulsiva. Quem está ali de frente, no contato direto com o paciente, é o enfermeiro. É Que o primeiro trabalho contato lindo. aí. Que missão maravilhosa, hein? E, e por que você escolheu essa área, assim? Como que despertou esse desejo em você de trabalhar na enfermagem? Isso se deu por ter mais ou menos uns 20 anos, porque eu comecei como técnica. E desde lá de trás, quando eu escolhi a enfermagem, foi realmente em função da arte de cuidar, da arte de você poder ajudar alguém que naquele momento de sofrimento está precisando de uma ajuda, está precisando ser acolhido, está precisando de alguma forma receber um cuidado. Então isso sempre assim foi muito forte dentro de mim, de você poder fazer algo por alguém que está num momento delicado, de dor, de doença, de sofrimento, de você poder fazer algo por aquele ser humano. Então isso sempre foi muito forte dentro de mim. E isso é É. muito forte na enfermagem. Você tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa consciência que você tem uma responsabilidade muito grande de uma vida em suas mãos. E o conforto do paciente, o bem-estar e a dignidade também, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. A capacidade que vocês têm de lidar com coisas que dão esse conforto numa situação que muitas vezes os familiares não sabem lidar, as pessoas se sentem um pouco constrangidas e eu admiro demais, já tive a oportunidade de ter uma equipe de enfermagem trabalhando na minha casa, cuidando dos meus pais e é muito bacana isso, eu tenho muito respeito e admiração. Onde é que entrou na tua vida um curso de comunicação que te levou para outros mares? Então, Cida, eu sempre tive muita curiosidade em ficar buscando curso de como falar em arte, de falar em público, como se desenvolver na comunicação. E eu sempre tive muito uma reflexão de que eu precisava sempre melhorar com a minha comunicação. Principalmente por conta da questão aí que você colocou o tema da live, que é a timidez. Eu sempre me achei bem tímida, introvertida, e aí eu sempre em busca de cursos de comunicação, e né, no início desse ano, foi em maio que eu tive contato com você, que eu Uhum. tive realmente a sorte de encontrar você. A sorte não, eu acho que, né, na verdade, eu não acredito em sorte. Eu acredito realmente em Deus, porque parece que as coisas vêm para você. A gente tem aí hoje a facilidade da internet, que a gente procura, às vezes, uma palavra que você digita lá e aí fica gravado que você está em busca daquilo ali. Então, você apareceu na minha vida aí em maio desse ano e eu não, nossa, eu assisti uma live sua, a primeira live sua, eu já senti, você é uma profissional assim que eu vejo que domina muito realmente a arte da comunicação. Eu Obrigada, senti assim Elisa. uma segurança tão grande em você que eu na primeira live sua, eu já me despertei para fazer o curso e não tive dúvida, não, e me matriculei. E muito legal, né? Porque desde o começo você colocou a tua timidez e esse é o ponto. Durante todo o curso, hoje mesmo também recebi uma pessoa marcando consulta, enfim, individual no consultório, falando, Cida, eu quero fazer individual porque eu sou muito tímida, não quero fazer o curso. Mas eu falei, mas o curso é para isso, é exatamente para que as pessoas tímidas interajam entre si. Como é que foi para você trabalhar a integração? Porque todo mundo lá é tímido também, a maioria do grupo, não digo a maioria, mas muita gente é tímida e vai
fazendo um trabalho com os demais e vai se soltando. Foi bom para você essa experiência? Quando você propôs o palco virtual, que eu falei, cara, e aí quando você falou que tinha que fazer em pé, que você queria em pé, aí eu falei, caramba, como é que vai ser isso? E assim, mas nossa, foi maravilhoso. Para mim, assim, a melhor parte realmente do curso foi o palco virtual, que assim, parece que foi o momento que me destravou, foi no palco virtual. Eu coloco como um bônus isso, porque não é uma coisa que todo mundo precise fazer. Eu estou fazendo curso por uma outra razão, quero melhorar a comunicação na minha vida pessoal, enfim. Mas a oportunidade do palco virtual é fazer uma apresentação para o grupo. E é bem isso que a Elisa falou, porque você põe o computador na frente e vê todo mundo lá te olhando. Então você tem a sensação que você está com uma plateia. E eu gosto de fazer, por isso que é o palco, de fazer em pé, para que você acha lá um cantinho na tua casa e faz lá o lugar do palco. Ou seja, uma coisa muito improvisada e tal, né? Mas quando chega na hora de apresentar, dá para trabalhar postura, dá para trabalhar todas as técnicas que você foi desenvolvendo ao longo do curso, você vai ali se corrigindo. E você recebe um feedback. Como é que é? Como é que foi para você receber o feedback meu e dos colegas? É muito bom porque te motiva porque você recebe palavras que, no fundo, você sabe que você é capaz, mas às vezes a gente tem algumas coisas assim que te auto-sabota, né? Algumas crenças limitantes, na verdade, que te auto-sabota e você não está ali 100% convicto. Então, quando você recebe o feedback do colega que apresentou, fez a apresentação com você, que você sabe que também tem os seus desafios, que tem suas inseguranças, que está ali fazendo o curso junto com você, realmente assim é muito incentivador e te dá assim, sabe, uma engrenagem para você falar assim, não, eu quero fazer o próximo, eu vou fazer, e parece que vai uma coisa te impulsionando a outra e você passa por cima assim de muitos medos. E quais medos que você sente assim que você sempre teve como fatores limitantes na tua comunicação ou por causa da timidez? Isso de se apresentar, de achar que não ia conseguir fazer, como é que era? Eu sou um pouco perfeccionista, então o perfeccionismo meio que me, às vezes, por um lado é bom, mas por outro meio que me trava ou às vezes me impede de ir lá e fazer, que eu quero fazer, mas eu quero algo muito bem feito, que saia perfeito, né? Então, um dos desafios é passar por cima desse perfeccionismo, entender que não existe o perfeccionismo, que entender que a gente vai errar, que em cima dos erros a gente vai aprender, que a gente vai cada vez mais melhorando, e em cima de desafio por desafio que você vai perdendo medo e realmente vai melhorando. Porque não adianta, se a gente não colocar, não passar por cima desse medo, essas crenças que autolimita a gente, ir lá e falar assim, eu vou fazer. Pode ser Uhum. que o primeiro, igual a questão de gravar vídeo, né? Que são grandes desafios aí para mim, né? Então hoje eu não tenho mais problema depois dos desafios dos Dos vídeos, vídeos. não tenho mais esse medo. Então, por quê? Porque o primeiro não saiu perfeito como eu gostaria. Saiu com Aham. erros, tropeços, gaguejei, mas aí eu passei por cima do medo e falei assim, não, vou lá, vou gravar, gravei e tô É, super e de boa. e vai entendendo o processo. Uma coisa que fica muito forte, assim, quem tem essa síndrome do perfeccionismo, que acha que tem que ter certeza que tudo vai sair super certo, precisa também deixar de lado aquela sensação de só mostrar aquilo que está 100% perfeito.
nessa história toda do curso, o palco, por exemplo, acontece ali na hora. Então, se houver algum imprevisto, alguma coisa, você tem que fazer do mesmo jeito e vai. Já é um exercício que você vai lidando também com a possibilidade do erro. Geralmente não dá erro nenhum, todo mundo vai firme, mas lidar com a possibilidade de errar te prepara para outras coisas na vida também e você acaba sabendo usar da tua da timidez como realmente um diferencial. Eu costumo dizer, e isso sempre me chamou a atenção, Elisa, que as pessoas, quando elas são mais tímidas, elas guardam em si um potencial enorme de bons comunicadores, porque tendem a se preparar com muito mais cuidado do que uma pessoa que já sabe que fala com facilidade. Uma pessoa que fala bastante, que não tem vergonha de falar, não necessariamente é uma pessoa que fala bem. Isso é bem importante saber, porque às vezes a pessoa acha assim, não, ele não tem problema para falar, porque fala muito, porque está sempre falando. Não significa que a pessoa fale bem, porque ela pode falar fora da hora, ela pode falar mais do que deve, ela pode não articular bem as palavras, e mais, ela pode ir para uma apresentação sem ter se preparado muito, porque confia demais que a sua comunicação é fácil, coisa que jamais acontece com uma pessoa tímida. Sim. Uma pessoa tímida vai se preparar, vai tomar todos os cuidados, vai, enfim, lidar com a situação com mais controle. Você concorda com isso? Concordo e faz todo sentido para mim que sou tímida. Mas faz todo sentido. Como é que você se prepara? Então conte aí, você faz todo esse cuidado aí. Então hoje, depois do seu curso, a preparação não é só... Às vezes, assim, antes do seu curso eu entendia que a preparação era só do que eu ia falar, do papel, né? Igual quando eu ia fazer uma palestra de fazer um slide. Hoje não, hoje eu tenho a preocupação dos exercícios articulatórios, do exercício da respiração, que faz toda uma diferença, de praticar o Siddha-Card. Isso mesmo. Os exercícios que estão ali te esperando, porque são 2 tipos de preparação. A preparação do tema e a preparação do seu corpo, para que você lide bem com o momento. Porque o nervosismo não é fator impeditivo para falar bem, mas se você não tiver estratégias para lidar com ele na hora que você vai falar, pode realmente te atrapalhar e você ficar com a voz trêmula, se atrapalhar e por aí vai, né? Eu quero aqui te contar que tem vários alunos da tua turma aqui te prestigiando, Elisa, bem bacana. O Silvio, o Rafael, já vi mais. Muito gostoso, pessoal. Muito bom vocês por aqui. Mandem perguntas para a Elisa também. E eu vou te fazendo umas perguntinhas. Agora que você se soltou bastante ao longo do curso, foi muito gostoso acompanhar a tua jornada, sabe, Elisa? Porque é bem incrível isso. A gente vai vendo o desenvolvimento de cada um nas atividades, pelos comentários e pelas dúvidas, como que vai lidando com cada etapa e também na entrega dos materiais, como que a gente vai acompanhando essa mudança gradual e muito bem sucedida. Hoje, pensando na comunicação já como um fator que você já virou a chave, já liberou aí, já sabe, já domina a comunicação de uma outra forma. Quais são os seus sonhos agora que tem a ver com a comunicação? A liderança mesmo, de ser um líder, uma comunicação bem assertiva, de ser um ser humano bem resolvido com a comunicação, com a questão da timidez, do medo de falar em público. Então, os meus sonhos realmente é mais para o lado profissional. Eu sempre quis muito desenvolver a liderança em mim e eu sei o quanto que a comunicação é um pilar extremamente importante para a liderança. Tem até um livro que eu li recentemente sobre os 7 hábitos
de uma pessoa Das pessoas eficaz. eficazes. Aham. Isso, exatamente. E aí um desses 7 hábitos é a comunicação, para você desenvolver também como pessoa, mas como um líder, você tem que desenvolver a comunicação. Então, isso está assim, bem claro para mim e eu não quero parar, não. Eu sou um ser imparável. Eu não estou sempre aí em busca de novos desafios. E vou te falar que eu sou uma pessoa bem disciplinada, viu, Eu sei que Cida? é. O Silvio está falando aqui, Elisa, excelente live, natural, não vejo nenhuma timidez, você fala muito bem. Então, isso que o Oh, Silvio está falando é muito legal, porque assim, ó, não vejo nenhuma timidez. Na realidade, é isso. Você pode estar com o teu ser tímido num estado de total conforto. A gente não precisa mudar a nossa natureza, quem a gente é, o nosso jeito, não querer se basear por alguém que é muito diferente da gente, achando que a referência tem que ser aquela, não é? Não, você pode ser uma profissional tímida e muito bem resolvida na tua liderança, vai falar na hora que precisar e por aí vai, né? A Nayane está falando, Elisa, muito lindo você articular as palavras certas para falar dos seus sonhos. Isso mesmo, cuidando também. Isso que você falou da liderança é bem interessante, porque ao longo da minha jornada atendendo outros profissionais, eu vejo que é muito comum um profissional crescer na carreira, dentro de uma empresa, e nunca ter olhado para a comunicação, ter sido competente na sua atividade, naquilo que, enfim, faz no dia a dia. E de repente assume um cargo de liderança, mas não tem habilidade para lidar com pessoas, porque tudo se resume em fazer com que as coisas aconteçam pelo uso da palavra certa para pedir alguma coisa, para expor alguma ideia, para dar um comando, enfim. E aí, essas pessoas que poderiam se tornar líderes de verdade se tornam apenas chefes. E ainda chefes que muitas vezes não são nem admirados e nem respeitados. E muito em função da péssima comunicação. Então, hoje, esse desejo de aprimorar a comunicação para se tornar uma líder melhor, isso é maravilhoso, Elisa. Parabéns, porque é uhum, exatamente isso mesmo. É uhum. você ter essa certeza que você, sabendo se comunicar bem, você vai exercer ainda melhor aquilo que você faz no seu dia a dia. Dentro da liderança aí a gente sabe que tem diversos pilares, mas eu particularmente assim, eu acho que consideraria a comunicação assim o top, lá de cima, o número um, até mesmo porque eu acho que a comunicação, quando a gente fala de desenvolver comunicação, é algo muito amplo, né? Sim, Não é aham. só a questão de falar, de comunicar, existe muitas outras coisas que você vai ter que desenvolver, você vai ter que estudar para você realmente ter uma comunicação assertiva, porque não é só chegar e achar que é ler alguma coisinha sobre comunicação Não e mesmo. não, É intenso, né? é intenso, é. Uhum, E aí também esbarra naquela ideia que é muito comum também, principalmente para as pessoas mais tímidas, acharem que a dificuldade maior é falar em público. Pode ser uma ideia que fique ali cristalizada, achando, não, falar em público é muito difícil. Mas, na realidade, para lidar bem com a timidez e fazer dessa timidez um diferencial na comunicação, existe algo que é assim, posicione-se sempre. Então, por exemplo, você na tua equipe, se você não se posiciona de uma forma adequada quando está conversando com um paciente, ele não vai confiar em você. Então, o teu posicionamento, falar com uma boa voz, ser ouvida, se expressar mesmo de uma forma segura, isso traz muita confiança para quem ouve. Porque aí uhum,
é a base de todo o restante. Ou seja, você pode dominar muito conteúdo, mas na hora de falar, se você negligenciar essa colocação da voz, inclusive outro dia o Silvio que está aí, né, estava comentando na live dele, não, eu falava muito para dentro. Às vezes passou uma vida inteira falando para dentro, não se tocou daquilo, mas quando libera a voz, você se relaciona de outra maneira com, com a comunicação. A Nayane está falando aqui, ó, outro fator na liderança é não se posicionar, vira todo mundo sai mandando. Se você não se posiciona, todo mundo manda. Você concorda com isso? E essa questão que você falou aí, principalmente exemplificando a questão da enfermeira como líder, seja para comunicar com o paciente ou com a equipe, alguém da equipe, se você tiver dúvida, seja o paciente ou a sua equipe, não vai acreditar ou confiar em você. Você pode até, a questão da dúvida não é que você tem que saber tudo, não. A questão da dúvida é de você, como você usou a palavra, de você saber se posicionar, de você ter segurança ali do que você está falando. Você pode até virar para o paciente e falar, isso que você está me perguntando, eu não tenho domínio, mas eu vou procurar saber para poder te ajudar. Mas que você fale isso para ele com convicção. Porque quando o paciente te procura numa unidade, né, uma unidade médica, hospitalar, o paciente, na maioria das vezes, ele está com dor, ele está com sofrimento, ele precisa de que você dê uma resposta para ele com convicção. Isso tem tudo a ver com comunicação, né? Tudo a ver, ou seja, tudo que ele quer é que no teu jeito de se expressar, você passe para ele a segurança de que você vai resolver a vida dele. Tem um remédio para passar a minha dor? Não sei, talvez pronto, né? Tem que chegar. Perfeito. Não é? Isso mesmo. Uhum. Nossa, E tem uma coisa que, enfim, por já ter transitado, acompanhando paciente em hospital, é incrível como, às vezes, esse hábito de alguns enfermeiros, claro que não são todos, mas às vezes de não perceber, entram no quarto já olhando os equipamentos, isso, aquilo, e não dão aquela atenção pro paciente. E é incrível quando muda assim o horário, né, a escala, e entra um outro profissional que chega e já chega no quarto cumprimentando, com uma voz alegre, independente se o paciente está ali quase morrendo ou não, aquilo tem um peso de vida mesmo para a pessoa que recebe, né, o astral do profissional que chega ali. Então é importante isso como algo que você trabalhe também, né, na tua equipe sempre. Isso. E às vezes é algo assim que para a gente que está ali no serviço de saúde é muito pequeno, mas para o paciente de você parar e você explicar aquilo que é muito corriqueiro e pequeno para você, é algo assim que faz toda a diferença na vida do paciente. Você vai estar realmente ajudando ali, como diz, a salvar vidas. Sim, salva mesmo. E dá segurança para o paciente ir para um procedimento de forma mais segura mesmo, né? Isso mesmo. Como controlar a ansiedade, como, por exemplo, você pergunta como a pessoa está e nem responde, você mesmo já responde. Essa é uma situação. Ou seja, a Soraya está perguntando aqui, como controlar, por exemplo, você está com alguém, fala, oi, tudo bem? Mas você já vai atropelando a pessoa, você já nem ouve. É trabalhar a escuta, é estar no momento presente, lidar com a comunicação com cuidado. Ou seja, a comunicação só faz sentido porque existe o outro. E se o outro existe, nós devemos percebê-lo. Mas para que a gente perceba o outro, nós precisamos muitas vezes aquietar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa agitação, e isso é um hábito. Por isso que a comunicação, ela traz a possibilidade de nos autodesenvolvermos, ou seja, nos tornarmos pessoas melhores, porque invariavelmente quando você mexe em algum aspecto da comunicação,
você impacta diretamente na qualidade da tua vida mesmo, porque você começa a entender que você tem que mudar o jeitão de ser. Ou seja, se chega falando e não ouve, traz esse cuidado, presta mais atenção. Você sabe que tem um exercício muito interessante que eu faço nos cursos presenciais, assim, que é, por exemplo, quando de um dia para o outro, eu peço para que os meus alunos cheguem em casa e prestem atenção numa pessoa que, enfim, da família, pode ser um filho, pode ser um companheiro, uma esposa, seja lá quem for. E se morar sozinho, ligar para alguém para ter esse contato. E é incrível, você vai dar atenção por 5 minutos, ouvir essa pessoa falar, observar e tal. É quase que invariável a pessoa que está do outro lado diz, o que você está me olhando? O que você está prestando atenção? Porque, infelizmente, hoje, a atenção é um bem muito caro, né? Assim, as pessoas estão sempre com a cabeça em muitos lugares e isso é um treinamento para todos nós. Para mim também é um treinamento muito grande e não adianta dizer, tá, eu sei que isso, não pode deixar isso na teoria, tem que trazer isso para a prática o tempo todo, né? Isso é. E algo que tem muito a ver com o que você falou, sobre o comentário da Soraya Cida também, eu já li os estudiosos sobre comunicação falando, né, cursos que eu já fiz, é que na maioria das vezes, a gente às vezes não exercita a nossa boa comunicação porque a gente está sempre preocupado em que eu vou falar em cima da fala com que o outro acabou de dizer, né? A gente está muito mais preocupado, ou seja, é uma questão de egoísmo mesmo, que é o que eu vou falar. Muitas vezes a gente também está preocupado em falar o que o outro quer ouvir. Então, essa preocupação é algo que a gente trava a comunicação e você acaba não fazendo uma escuta qualificada, né? Mas aí também tem uma coisa muito bacana das pessoas tímidas, porque a escuta de uma pessoa tímida é muito mais desenvolvida, não é? Isso mesmo. Justamente porque o tímido não, como ele está ali, ele quer alguém que fale mais do que ele não está preocupado em dar esse retorno da fala, da comunicação, ele não está ali pensando que precisa falar algo, ele quer mais, ele às vezes, deixa é correr ouvir. solto. Isso mesmo. Mas aí é que é um toque aqui bem importante, hein? Tem que, tudo bem, ótimo, porque aí desenvolve bem a capacidade de ouvir. Mas não deixa aquele tagarela falando, falando, falando. Não, se coloque, ache o lugarzinho certo para fazer o outro te ouvir também. Isso é um desafio, né, Cida? Os tímidos. É o desafio. Mas sabe que é desafio e não é só, por exemplo, em situações profissionais. Eu vejo, tem clientes meus que eu conto essa história de um cliente que hoje já virou adulto, mas quando ele era criança, ele era tão tímido na sala de aula que ele não conversava com ninguém. E os pais dele falaram, Cida, apesar de você não atender criança e tal, atenda ele, porque eu quero... A gente está preocupado, ele não tem amigo na sala de aula, e ele sempre fica ali com os brinquedos dele e tal. Aí ele foi fazer um trabalho, um querido, um menino super estudioso, super atento. Eu falei, a gente vai fazer uma dinâmica que é o seguinte, você, na tua carteira, você vai falar com a pessoa que está do teu lado direito amanhã. Mas eu não sei o que falar. Não sei, pede uma borracha emprestada, faz alguma coisa, ou leva uma bala e oferece, faça alguma coisa que possa conectar com o assunto, que não te deixe desesperado, não vai bater papo nem nada, mas se conecte. E assim foi, ele conseguiu. Depois a gente foi fazendo, então, de um lado, do outro, falando com a pessoa da frente, a pessoa de trás, na diagonal. E aí foi, até que num determinado período, ele já tinha falado com todas as pessoas da sala dele. Veja que coisa incrível isso, porque é um exercício e ele tinha que estrategicamente saber como que ele chegava no alvo dele. Não podia ser de uma maneira forçada nem nada, mas qual é uma boa maneira do tímido sair do silêncio? Fazendo uma pergunta.
E principalmente fazendo uma pergunta, quando você tem alguém do teu lado que está falando muito, quando se faz uma pergunta, você consegue aquecer uma conversa e ajuda muito a resolver essa situação de também posicionar aquela pessoa que está muito ansiosa e falando muito. Eu vejo Legal. que vocês tímidos ensinam muitas coisas nessa relação do falar e do ouvir. E ouvem com atenção, não é? Sim. O Silvio está contando aqui que ele ministrou aula de bioquímica no curso de enfermagem por 10 anos, né? Ah, Que legal, isso. hein? Ó, a É. Sandra está falando que nesse momento que a saúde é afetada e você se sente tão frágil, é importante ser ouvido e acolhido. Pois é, porque Uhum. também tem isso, né? Às vezes o paciente está lá bravo, está lá indignado com a situação dele e chegar uma pessoa ali, né, uma profissional, de uma maneira bem segura, dizendo vai dar tudo certo. Ah, que coisa boa, hein? Isso. É, faz toda a diferença. Nossa. Quais as principais dificuldades que você tem no teu dia a dia, assim, com a comunicação, com a equipe e com os pacientes? Com os pacientes, eu até que eu não tenho muito, não. Eu tenho, assim, gosto demais de lidar com o paciente. A maior dificuldade realmente é na equipe. Porque na equipe você tem, né, os conflitos, você tem sempre algo para resolver. E com certeza o desafio maior é com a equipe. Com o paciente nossa, eu Tranquilo. amo lidar com tranquilo, Ah, que muito legal. tranquilo. É, tem que se Mas impor, né? sim, eu entendo que é também não dá para você desenvolver da noite para o dia, é um processo. Eu tô como liderança, com um cargo maior de liderança mesmo, esse é o meu primeiro. Então é onde eu estou, eu busco fazer os cursos e por isso essa preocupação de desenvolver a comunicação, porque eu sei que existe aí um processo de conquista na liderança. E eu estou realmente desenvolvendo esse processo aí. Uhum, muito bom. E você melhorou muito a tua voz, né, Elisa? Essa a forma. Então, Elisa, fala para fora, fala para fora, fala mais firme. Senão parece que está chorando, É, né? Porque às vezes naquela vontade de querer se esconder, de querer, né, simplesmente não ser ouvida, falava assim pedindo licença. Agora não, tá falando aí poderosamente. Eu estou muito orgulhosa de você, hein? obrigada, Cida. É, eu estou mesmo. A Ticiane está aqui falando que lá no Nordeste ela começa assim, falando, tá frio hoje. E aí começa a conversa. Bom, para estar frio lá em cima é uma boa forma de começar uma conversa mesmo. Aqui, por exemplo, em Curitiba, a gente falando, né, que tá frio e tal, não é uma novidade muito boa, não gera uma conversa que vá muito longe. A Elisa, a Em enfermagem. Cida, Ah, diga. e algo assim que eu descobri no seu curso, que assim, fez total sentido para mim, a partir de alguns exercícios que você propõe no curso, é sobre a questão da concentração. A Aham. concentração é algo assim extremamente importante que eu nunca imaginei que onde que eu ia associar a concentração para um bom desenvolvimento da comunicação e com os exercícios que tem lá no seu curso. Aí eu fui parar e ver, porque às vezes eu sou um pouco agitada, acelerada, meu pensamento está lá na frente e a concentração às vezes caminha mais devagar. Então, assim, a concentração realmente assim, é algo que foi um grande desafio para mim no curso, para estar freando um pouco mais os meus pensamentos e colocar ele em conjunto com a concentração para poder desenvolver uma comunicação mais assertiva, né? Então, assim, eu diria que foi um dos grandes aprendizados para mim foi a questão da concentração. Que bacana, Elisa. Fico muito feliz de ouvir isso, porque eu reforço essa ideia que a maioria das pessoas
quando está falando, não presta atenção no que está falando. É como se a cabeça fosse numa direção e o pensamento. E na realidade são coisas que a gente pode controlar muito bem. Você está pensando, mas você está dando tempo para articular as palavras, para que essa relação pensamento e fala aconteça de uma forma muito sincronizada. E isso te dá muita clareza, muita estratégia do que você vai falar, do que você não vai falar, como você vai organizar um assunto, porque a comunicação só acontece no agora. Ou seja, eu tenho que falar prestando muita atenção no agora. Depois eu vou ouvir o que eu falei, mas eu só posso ter a consciência no momento da fala, não é verdade? Tem Sim. aqui algumas mensagens para você aqui, ó. A Elisa, a enfermagem é difícil, haja comunicação. A Soraya está falando, deve ser mesmo. A Luá está falando aqui que a empatia é tão importante na comunicação e para uma enfermeira ainda mais importante. A Elisa fala com muito amor sobre a profissão. É verdade, Luá, fala mesmo. Ah, eu amo a enfermagem. Amo. E isso é bem inspirador. A Kelly está aí também, uma aluna que participou do desafio a semana passada e também ela faz curso de enfermagem, é bem inspirador. Então aqui a Aninha está falando que o sonho dela é conseguir falar com propriedade. Treinamento, treinamento torna sonhos realidade e com facilidade, tudo rimando aí. Elisa, olha, se você hoje tivesse como encontrar alguém que está aqui na live e essa pessoa falasse para você, Elisa, mas eu acho que você conseguiu superar a tua timidez porque não era tão grande assim. Eu acho que não tenho mais jeito. Eu acho que não é para mim esse negócio de melhorar a comunicação. O que você diria para ela? Nossa Senhora, tem jeito demais. Muito, muito jeito. A gente tem que realmente acreditar no nosso potencial. Eu sempre falo, sempre gosto de usar essa frase: se der medo, vai com medo mesmo. A gente tem que super passar por cima dos nossos medos. Tá aqui com você nessa live é algo assim desafiador para mim, algo muito novo. Por dentro aqui tem alguma coisa assim. Até que agora eu tô mais tranquila, mas no início da live eu tava Querida. com medo. Então, assim, nossa senhora, a gente tem que passar por cima dos nossos medos e dessa timidez aí, porque eu sou tímida para eu estar aqui falando numa live, é um desafio, mas ao mesmo tempo, assim, é uma realização muito gostosa. É bom demais você passar por cima desse medo, dessa timidez aí. Nossa, muito bom. E tá arrasando, porque não tem nada de tímida aí, não tem nada de ficar um pouquinho nervosa e tal. Isso é gostoso também. E, e a gente fica mesmo. Você sabe que, enfim, eu sempre. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas eu lembro de um congresso que eu fui participar. E me deu, na hora de eu falar, mas me deu um nervoso, nervoso. Eu era bem novinha e estava lá encrencada de apresentar um trabalho e só sei que achei que aquela plateia era maior do que eu podia dar conta. E na hora foi aquela coisa, aquela sensação de frio na barriga, aquilo tudo. E é isso, né? Então a gente pensa assim, não, só uma pessoa que é muito tímida. Não, às vezes tem situações que te impactam, que você pode achar que aquilo é mais difícil do que é. Mas não independe, né? Independe do momento que você está na sua vida, daquilo que você vai enfrentar. Existe uma questão que é se prepare para fazer as coisas que você tem que fazer. Porque a partir do momento que você se prepara, você vai ganhando força para encarar as situações com segurança. É claro, se você não se prepara, então vamos imaginar, né? Se você vem para a live, não se prepara, não se organiza, não conversa antes comigo, não faz os teus exercícios, é como se você estivesse entrando num quarto escuro, né? E você não vai ter o controle da situação. Então existe sim como lidar com a timidez,
deixando ela no lugar bem, bem bonitinho, que é o lugar dela, à vontade, fica à vontade com a timidez, mas sabendo que vai se preparar e ao invés de colocar o perfeccionismo como uma mola que fica te empurrando, não, você diz, não, espere, eu estou preparada e eu confio que eu vou fazer o melhor. Então, isso é muito bacana, olha. Estou muito feliz, Isso mesmo. Elisa, que eu possa ser convidada para assistir as tuas lives também. Quando você fizer uma live, manda o link lá no nosso grupo, porque é muito bom e eu tenho certeza que você tem muitas coisas incríveis para compartilhar. E faça isso, Elisa, desde de dicas, orientações para os pacientes que, enfim, saem do hospital e vão para casa, como lidar com tantas orientações incríveis que vocês podem passar, que você pode passar. Não deixe de fazer isso, porque isso impacta as pessoas. Ah, bacana. Muito bom. Te agradeço a tua vinda aqui e quero dizer que para mim é uma grande satisfação ver as pessoas durante a live se superando. Ou seja, veio com frio na barriga, se sentiu que você se superou? Sim, com certeza. Foi, é muito. Você, Cida, eu que tenho que agradecer. Você é, assim, realmente uma pessoa incrível que impulsiona, que acredita. Eu só tenho a agradecer. Muita Ai, gratidão mesmo querida. por você acreditar em mim, por você me convidar para a live. Primeiro eu tenho que acreditar em mim, mas saber que tem um outro ser humano também que acredita em mim, que não, vou colocar ela lá ao vivo Acredito na live, vou mesmo. acreditar nela e isso realmente assim não tem preço que pague, é realmente assim muito, muito motivacional, muito incentivador. Eu que Ai, agradeço realmente o convite. que bom que tem outras oportunidades. E você já sabe, né, que o nosso próximo ano fica aquela expectativa de reunir todos os grupos de 2020 e de 2021 para um grande evento aqui, lá em Curitiba, porque eu não estou em Curitiba hoje, mas para a gente fazer um encontro para nos abraçarmos e, enfim, estarmos no mesmo lugar. Vai ser muito gostoso. Já vá se organizando Nossa, para isso. vai, Fazer vai um ser tour. muito bom. Vamos fazer um tour por Curitiba, vocês vão ver que coisa gostosa que é aqui, ó. Então aqui, a Cida cria um ambiente gostoso de conversa. Pois é, eu gosto disso, né? E eu, não é que eu aposte, eu acredito mesmo em vocês. O Rogério está Ah, falando. legal, tem o É, Rogério aí, o é, Rogério é meu amigão, ele tá aí, ó. falando que acreditar é o primeiro passo para a realização. Isso mesmo. E aí, não é? Nossa, obrigada aí, pessoal, pelas mensagens. Obrigada mesmo, Aham. isso aí é realmente assim muito muito Motivador, né? incentivador. É, É, isso aí. E se tinha lá uma pontinha de sensação de que talvez você não conseguisse, pronto, tá aí, conseguiu, acabou. acabou, arrasou. Muito bom. Quero aqui reforçar a todos que amanhã nós fechamos as inscrições para esse próximo grupo, portanto, não fique de fora, porque esses bônus desse curso não vão mais acontecer nas próximas turmas, mas vem novidade por aí também, né? Tá bom? Um beijo para todos. Elisa, um beijo para você. Muito obrigada. Um beijo, E gratidão. sucesso. Eu que te agradeço. Sucesso na tua profissão, hein? Muito sucesso e que o amor te leve sempre a fazer o teu melhor, tá bom? Um beijo. Até amanhã, Beijo. pessoal.